Bom, galera, então bora entender um pouquinho aqui sobre a análise e o contexto dessa venda que a gente acabou realizando hoje, que a gente pegou mais de 120 mil pontos nessa vendinha do BTC ali na parte da manhã com os alunos, né? Então eu vou deixar na prática, da próxima vez que esse gatilho acontecer, você já saber o que fazer e não deixar essa operação passar, beleza? Então bora para análise e bora para o contexto, que isso é muito interessante para você que é um trader iniciante ou para você que já é um trader que está há anos no mercado e não consegue aplicar da forma correta, não consegue achar estratégia, não consegue procurar gatilho. Então eu vou deixar um gatilho aqui que é cirúrgico, que toda vez que acontecer, a taxa de assertividade disso aqui é absurda, né? Então bora lá, né? O que que acontece? Quando a gente chega aqui na parte da manhã, gente, já ali entre 9 e 10 da manhã, com os alunos que a gente abre a nossa sala, a gente já se deparou também com uma pernada aqui de uma queda muito esticada do BTC, né? Ele já tinha dado essa queda maravilhosa. E nessa mesma região, ele já estava fazendo uma confirmação aqui, né, que era um trade de contra-tendência, captura de liquidez, que eu gosto de chamar muito, né, que se eu tivesse em tempo real, eu teria pegado esse trade aqui de contra-tendência nessa região aqui, né, mas o contexto não é falar dessa compra, porque eu não peguei ela, que eu não estava na frente do gráfico, mas a gente continuou esperando mais um pouquinho nessa operação e a gente pegou essa venda aqui maravilhosa, que foram mais de 120 mil pontos, né. Então, como que eu analiso aqui e o porquê que é o melhor de eu ter pegado essa venda, né? Então, quando eu chego nessa região, eu diminuo um pouco o time aqui do mercado, eu volto um pouco o passado e eu consigo ver o quê? Que não era uma região que não tinha muita captura de liquidez, não tinha busca de região, não tinha muito contexto de mercado. Então, eu tinha que esperar o quê? Um pullback na região para continuar esse pivô de baixa, né? Ou eu esperar uma correção no 50% dessa região, esperar um pullback ali na região do 50 do 61% do preço e dar e fazer um gatilho de entrada ali na virada de tendência, né, no pivô de alta, né? E acreditando que o preço continuaria subindo e ia romper a máxima do dia. Mas foi ao contrário, ele foi na região muito específica, né? Ali corrigiu 50%, 61% do preço e me deu o famoso gatilho que é a caixa de presente, que esse gatilho só acontece no ranking, eu vou te mostrar isso na prática, beleza? Então bora lá. Então o que que acontece? Como era numa região que não tinha muito o que fazer, em busca de região, região de acumulação ou de liquidez, eu faço o quê? Então eu chego aqui na frente do mercado, eu pego minha Fibonacci, e eu traço ela da máxima até a mínima dessa pernada aqui, dessa tendência aqui de queda, né? Que foi esse gatilho de venda maravilhoso. Nessa região, eu espero o quê? Eu esperei ele buscar a região do 61% e dos 50% desse preço aqui, dessa pernada aqui de queda, né? Então ele foi buscar essa região. Quando ele faz o rompimento dessas duas regiões, do 61,8 e do 50%, olha só que detalhe que aconteceu aqui, ó. Ele não consegue passar dessa região mais, ele não consegue passar de uma região aqui, onde a gente teve um pivôzinho de baixa aqui anteriormente, então ele trabalhou nessa região de acumulação, e quando ele chegou nessa região, ele me montou um gatilho que eu chamo caixa de presente, né? E esse gatilho você só consegue ver no gráfico de renda que eu vou te mostrar aqui agora na prática, né? Olha só. Então, quando ele faz o rompimento aqui dessa região, gente, olha só como isso aqui é interessante. Poucas vezes acontece e quando acontece, a taxa de assertividade desse gatilho é matador, né? Isso aqui eu ensino todo dia para nossos alunos no nosso grupo fechado, viu? Então, olha só. Quando ele chegou naquela região lá, que foi nessa mesma região, dentro desse cara aqui, ó, a gente tem um gatilho chamado caixa de presente, que seria o quê? É quando você tem 4 martelos investidos, capturando liquidez, e para onde esse martelo fecha a saída da caixa de presente, se ele fecha para cima, você tem uma compra, se ele fecha para baixo, você tem uma venda. E essa venda foi maravilhosa porque ela fez o quê? O rompimento do 61% e do 50% do preço anterior, não conseguiu continuar essa tendência de alta, e ele fez o quê? Um pullback nessa região, me mostrando a caixa de presente e um pivô de baixo ao mesmo tempo. E olha só. Então eu tive aqui, ó, o primeiro martelo, o segundo martelo, o terceiro martelo e aqui eu tive o quarto martelo que fez o que? A confirmação do fechamento fora dessa caixa de presente. E olha só como é interessante, nessa mesma região nasceu o nosso candle cinza, mostrando uma revirada de tendência aqui, né, que o preço ia continuar caindo, né? Eu tive um fluxo vendedor aqui também no RSI, né, mostrando a região de acumulação vendedora. Então eu tive toda essa confluência. Por que que eu não vou startar essa venda? Então eu simplesmente esperei o quê? O mercado fechar fora dessa caixa de presente aqui nessa região. Quando fechou, a gente startou nossa venda aqui, colocou o stop aqui nessa máxima, né? E a gente busca sempre o 2 para 1, né? Então foi uma operação bem analisada. A gente fechou a operação aqui, stopzinho ali acima da máxima. A gente viu que esse stop aqui, ó, foi mais ou menos na região de 47 mil pontos ali, né? 0,40% nesse gatilho aqui de stop, né? Então a gente busca o que ali? Mais ou menos 0,80% de lucro nessa operação, que seria 2 para 1. Só que
a partir do momento que eu fiz a minha venda nessa região aqui, que a gente startou nossa venda nesse exato momento, olha só, a gente já teve uma explosão aqui, gente, e já pagou ali quase 1 para 1 da nossa operação. Se você ver esse tamanho desse take aqui, ó, foi quase o tamanho do nosso stop, né? Então já explodiu muito forte, então mostrou muito interesse vendedor que eu estava certo na minha análise e no contexto de mercado, né? Então, quando ele fez essa correção nessa regiãozinha aqui, ó, que ele já explodiu ao meu favor, que ele fez essa correção e me formou esse pivô, perdendo 38% da minha FIBO e me mostrando essa continuação de tendência, eu estiquei o meu take e joguei na mínima aqui na mínima do dia. E olha só como foi lindo. Veio executar certinho o nosso take e aqui eu saí exatamente com 120 mil pontos. Então eu joguei aqui um alvo de 3 para 1 e executou. Então olha só que operação, onde eu arrisquei perder uma vez e o meu resultado foram 3 vezes o tamanho da minha perda. Se você quer aprender mais sobre essas análises de contexto de mercado e você não consegue operar no gráfico de Renko, que é um dos gráficos mais fáceis de você operar, basta comentar aqui eu quero ou direto no meu perfil, me chamar direto no WhatsApp, que eu vou te colocar no grupo VIP do WhatsApp e você vai participar todo dia ao vivo comigo e você vai ver eu aplicando isso aqui na prática para você da próxima vez que acontecer esse gatilho você não ficar de fora, beleza? Tchau, tchau, um abraço. Tchau.